Bom, então, vamos lá. Primeiro, bom dia a todas, todos. Eu queria agradecer a disponibilidade. Logo cedo, assim, para abrir o mês de junho e abrir essa websérie que a gente está propondo para vocês sobre ESG e direitos humanos, dos princípios à integração. Para quem entrou agora, a gente está gravando essa sessão e vai estar disponível depois no canal YouTube da Revé, ok? Eu sou Cyril Beyer, sou diretor executivo da Revé e tenho o prazer de fazer essa facilitação dentro desse primeiro momento dessa websérie, que é uma atualização sobre a evolução das normativas internacionais e projetos em tramitações no Brasil, e ver como isso acelera a agenda de direitos humanos dentro da pauta de sustentabilidade, ESG. Então, esse é o objetivo de hoje. Para ter este momento com vocês, a nossa equipe preparou com todo cuidado esse momento. Se quiser, próximo slide, Carol, por favor, já vou apresentar. Então, tem Carolina Azegawa, que é a Head ESG da Revé, onde está localizado no núcleo de direitos humanos. Tem também aqui a Cynthia Fukunaga, que é Team and Product Leader da Revé, que lidera o desenvolvimento dessa abordagem e metodologias. E tem a Carolina Nelli, que é consultora e que está participando dos principais projetos atuais ligados à temática de direitos humanos. E também a gente tem uma convidada, Marina Veras, que vai trazer para nós hoje todo um background jurídico ao contexto dos direitos humanos. A Marina Veras é especialista em advocacia social, ela também é coordenadora de pro bono do WQ Advogados. Para poder apresentar rapidamente quem somos na Revé, eu queria dizer que somos uma empresa que iniciou sua atividade em 2005, com o intuito de desenhar e implantar estratégias ESG. Isso foi o nosso norte ao longo desses anos, óbvio, com focos que vão evoluindo ao longo do tempo. Direitos humanos é um dos focos que a gente começou em 2015. Tá? E queria apresentar os nossos principais pontos de atuação, que são os nossos pilares de atividade. Então, a gente tem o pilar ESG, liderado pela Carolina, onde a gente faz esses desenhos de roadmap, onde a gente apoia as empresas a implementar. E aí a gente tem temáticas que são direitos humanos, impactos, clima e biodiversidade, e principalmente onde a gente foca hoje. Depois tem o pilar de cadeia de valor sustentável. A ideia aqui é poder fazer avaliações de riscos de cadeia e apoiar as empresas a fortalecer os diversos elos e engajar seus fornecedores rumo a uma maior sustentabilidade. E, finalmente, um pilar de rastreabilidade, que nasceu com toda a lógica do pilar de gestão de cadeia, onde existe hoje uma demanda crescente para poder oferecer às empresas as soluções para poder assegurar a qualidade e a origem das ofertas, isso principalmente dentro de um foco de commodities hoje. Tá? Bom, para ir para a nossa agenda, a gente tem até as 9h30. A ideia é que a gente faça um primeiro panorama sobre direitos humanos e aí qual é a responsabilidade das empresas dentro desse contexto, que sempre é algo um pouco complexo de entender. Depois vamos mergulhar no contexto brasileiro, vamos dar uma perspectiva de cruzamento com a agenda ESG da companhia e, finalmente, fazer um fechamento sobre os diversos mecanismos para integração dos direitos humanos dentro dessa agenda ESG. A gente terá um momento para questões e respostas. A gente pede, por favor, que os microfones permanecem desligados e as questões deverão ser encaminhadas pelo chat. A gente vai depois poder responder ao final. É isso aí. Muito obrigado. Vou deixar a palavra para Carolina Azegawa e desejo para vocês um ótimo webinar.
Obrigada, Cirille. Bom dia para todas e todos. Bom, nesse bloco da agenda, eu queria apresentar brevemente como o contexto normativo internacional tem evoluído, fortalecendo cada vez mais essa integração dos direitos humanos na agenda SG empresarial. Então, eu vou começar primeiro posicionando, basicamente, aqui algumas das características desses direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles são inerentes a todos os seres humanos e eles dizem respeito ao direito à vida, à liberdade, dignidade, liberdade da escravidão e da tortura, a liberdade de opinião e de expressão, direito ao trabalho, educação e muitos outros, tá? Eles têm algumas características específicas, porque eles são universais, então eles valem para todos, independentemente da nacionalidade, da cor, religião, gênero, orientação sexual, profissão, posicionamento político, qualquer outro aspecto que possa gerar uma diferenciação, tá? Eles são inalienáveis, isso quer dizer que eles são inerentes a qualquer ser humano, exceto, obviamente, quando há uma revogação mediante um devido processamento, mas eles todos são interdependentes. Isso quer dizer que eles são relacionados entre si e nenhum tem mais importância que o outro. E eles são também indivisíveis. Então, todo mundo tem o direito de usufruir de todos os direitos em sua totalidade, sem ter que abrir mão de um para acessar o outro, tá? E eles são exigíveis. Então, quando são desrespeitados ou violados, eles podem ser cobrados, tanto no âmbito político quanto jurídico. Então, uma das grandes conquistas que a gente tem, né, para estabelecimento e fortalecimento dessa agenda, é a criação de um corpo abrangente de leis de direitos humanos, que é um código universal e internacionalmente protegido. Então, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pelas Nações Unidas, é um documento marco da história, né, e ele foi adotado em 1948. Ele foi redigido por representantes de diferentes formações jurídicas, culturais, de todas as regiões do mundo, tá? E a declaração estabelece, pela primeira vez, então, os direitos fundamentais a serem universalmente protegidos. Olhando para esse contexto, então, né, das práticas empresariais, olhando mais internacionalmente, a gente vê que em 2011 foram publicados os princípios orientadores em empresas e direitos humanos da ONU e as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais, como medidas voluntárias, que apoiam as empresas a aplicar a gestão dos direitos humanos dentro das suas organizações, tá? Olhando não só para a sua operação, mas também para a sua cadeia de valor. Quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, né, sobre os princípios orientadores em empresas e direitos humanos da ONU, que vocês também vão ouvir falar como UNGPs ou Hague Framework, eles estabelecem o que são as obrigações dos estados e também das empresas, e eles prescrevem, então, como melhor gerenciar os riscos de violação dos direitos humanos, tá? E ele é baseado em três principais pilares, tá? São esses três: proteger, respeitar e reparar. O Estado, então, fica com o dever de proteger os direitos humanos através de políticas, legislação e julgamento adequado. E as empresas têm a responsabilidade, de respeitar os direitos humanos, portanto, conhecê-los e gerenciá-los, mas também de reparar eventuais violações que o seu negócio possa causar. Então, atualmente, esse framework, né, o UNGP, ele é a principal referência de mercado para atuação corporativa, tá? Lembrando que ele é uma normativa voluntária. Acompanhando, então, aumentos de casos de violação de direitos humanos, uma crescente demanda por transparência, alguns estados passaram a legislar sobre riscos específicos de direitos humanos, e aí a gente vê aqui em 2015 a Lei de Escravidão Moderna do Reino Unido, que exige que as empresas preparem e publiquem um relatório de transparência sobre escravidão moderna e o tráfico de pessoas a cada ano fiscal, tá? E esse contexto ele se repete, a gente vê Holanda, Canadá, Austrália, muitos outros países também legislando sobre riscos específicos, como, por exemplo, o trabalho infantil, ou também sobre cadeias específicas, como mineração ou minérios em áreas de conflito, tá? E aí a gente vem, em 2017, que é um importante marco legislativo dos direitos humanos, que é a Lei Francesa de Vigilância. E ela é um marco
porque pela primeira vez uma legislação considerou a totalidade dos direitos humanos, e bem como a aplicação indistinta por setor. Então, enquanto aqui a gente olhava, né, para alguns riscos específicos e pontuais, a lei francesa vem e impõe uma visão sobre a totalidade dos direitos humanos. E aí a gente já vê hoje, né, como essa lei influenciou o contexto internacional, levando outros países também a estabelecer suas próprias, legislações, como a Noruega em 2021 e mais recentemente a Alemanha, tá. Bom, imbuído desse crescente aí contexto legislativo, as pressões de investidores, consumidores e outros stakeholders, o Parlamento Europeu contribuiu para esse quadro de direito internacional com a Diretiva da União Europeia sobre a devida diligência de sustentabilidade corporativa, também com um escopo abrangente no que diz respeito aos direitos e setores da economia, mas também com uma legislação mais específica e que teve uma tramitação um pouco mais célere, que é a de produtos livres de desmatamento. A gente vai olhar um pouquinho para essas duas, mas eu vou começar primeiro aqui pela diretiva, que em fevereiro de 2022, a Comissão Europeia propôs, então, essa diretiva de due diligence de sustentabilidade corporativa, para melhor, então, identificar e mitigar os riscos presentes nas cadeias de valor das empresas da União Europeia, tá? Embora essa diretiva ainda esteja em tramitação, o escopo delineado até o momento é de levar essas empresas a um exercício sistemático de devida diligência. Então, assim, disponibilizando mais dados, mais informações sobre os riscos, os impactos adversos relacionados aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas e também ambientais. Então, as empresas têm uma demanda, né, que é uma obrigação de integrar o diligence, né, essa diligência prévia na política e na estratégia da companhia, também definir, né, estratégias para identificar e tratar esses impactos potenciais e reais, já incluindo planos de ação climático, garantindo que a estratégia de negócio seja compatível com a limitação do aquecimento global, então cumprindo aí o Acordo de Paris. Então aqui é uma questão muito importante, né, porque ela já inclui questões climáticas, dentro dessa visão, da diretiva. E, obviamente, uma publicação anual, sobre esse processo de devida diligência, tá? Quem são as empresas ou, quem está elegível, né, a atender essa diretiva? A gente tem 3 principais grupos de empresas afetados, tá? As primeiras são as grandes empresas da União Europeia, que têm aí um faturamento mundial acima de 150 bilhões de euros e mais de 500 funcionários, tá? O grupo 2 e 3, eles estão mais relacionados a setores que o parlamento considerou como de alto risco, que são os setores de agricultura, vestuário e mineração, tá? E aí, então, a gente tem o primeiro grupo, que são já as empresas da União Europeia, que têm um faturamento mundial acima de 40 bilhões de euros e mais de 250 funcionários. E também as empresas não pertencentes à União Europeia, que tenham um faturamento também acima de 40 milhões, mas dentro da região da União Europeia, tá? Então, essas são as empresas que são elegíveis a atendimento da diretiva. É importante destacar, as pequenas e médias empresas, elas não estão inclusas nessa obrigação, tá? No entanto, é esperado que as grandes empresas integrem essas PMEs nas suas cadeias, de gestão e influenciem as suas práticas. Até o momento, as indicações são de que as instituições financeiras, elas não vão ser integradas nessa primeira etapa, tá? Mas tem também uma expectativa de evolução nesse sentido. Evoluindo aqui, né, para a regulamentação, da União Europeia sobre produtos livres de desmatamento, a gente fala aqui num direito fundamental, né, que é o de todos nós, do usufruto de um meio ambiente saudável, que nos proporcione dignidade. Então ela dá atenção especial também às comunidades tradicionais e os povos originários que têm a sua subsistência nas florestas, tá? Então a gente olha, né, esse regulamento ele proíbe a entrada de produtos produzidos em áreas desmatadas de maneira legal ou ilegal
após 31 de dezembro de 2020, tá? Então, o foco desse regulamento é sobre áreas florestais densas. Então, aqui para nós, né, Brasil, América Latina, isso exclui Cerrado, mas integra a Amazônia, Mata Atlântica e o Chaco, tá? A lista de produtos produzidos, né, são produtos primários, mas também os seus derivados diretos, a carne, o couro, a soja e os animais alimentados pela soja, a madeira, seus derivados como papel, móveis e carvão, borracha, café, cacau, chocolate, óleo de palma, tá? Então essas são as principais cadeias que estão na mira desse regulamento. E as obrigações das empresas é de comprovar a conformidade, né, com a cadeia de fornecimento, respeito aos povos originários, ter a rastreabilidade ao nível da fazenda e emitir uma declaração de conformidade, tá? Embora esse regulamento ele já esteja aprovado, a vigência dele é a partir de setembro do ano que vem. Então, até lá, é esperado que haja um maior detalhamento e especificação dessas demandas, como, por exemplo, quais vão ser os modelos de comprovação, de auditoria a serem esperados, porque isso impõe, obviamente, grandes desafios, às empresas, tá? Bom, acho que de maneira muito resumida, eu já estou recebendo o meu alerta aqui dos 10 minutos, era isso que a gente queria destacar, né, sobre essa evolução do cenário normativo de direitos humanos internacionalmente. Ainda há muito a ser aprovado, refinado e detalhado, mas fica claro, né, essa crescente pressão por uma maior transparência, maior integração dos riscos de direitos humanos na agenda ESG das empresas. Agora eu vou convidar a Marina Veras, né, da WK Advogados, que ela vai contar também um pouco como que se desenvolveu e está se evoluindo esse cenário aqui no Brasil. Marina, contigo. Queria só falar uma coisa que esqueci na apresentação, que eu acho bem interessante, que a Claro. WQ Advogados foi o primeiro escritório de advocacia certificado B, né? E como o Rever também é uma empresa certificada B, que são empresas que usam a força dos negócios para poder resolver questões sociais ou ambientais, a gente tem ainda mais prazer em acolher a Marina dentro desse webinar, porque é uma parceria também entre empresas B e isso não acontece sempre, então é maravilhoso quando isso se alinha para funcionar. Obrigado. Está com você a palavra, Marina. Cíntia, muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite. Primeiro, bom dia a todos, né? Agradeço o convite. Como o Cyril falou no começo, né, da apresentação, então eu sou advogada. Hoje sou coordenadora da área social do WK Advogados, né? E hoje a gente atua, enfim, tanto na minha área como o escritório também, de uma certa forma, indiretamente como um todo. A nossa atuação com os direitos sociais e direitos humanos, ela é mais voltada para a pessoa jurídica, aliás, pessoa física que está com seus direitos humanos violados, então, em situação de vulnerabilidade econômica e social. Mas a gente também faz uma atuação com litigância estratégica, né, que, enfim, frente ao judiciário, a gente tenta fazer esse movimento de avanço nos direitos humanos aqui no Brasil. Então, eu acho que faz muito sentido o convite para falar sobre o normativo brasileiro e também falar sobre como que está acontecendo aí essa perspectiva do judiciário brasileiro fazendo esse link, né, empresas e direitos humanos. Então, eu agradeço o convite. Então, vamos lá para a apresentação. Vou trazer, então, o contexto brasileiro, começando pela parte constitucional. Então, assim, quando você me pergunta, né, bom, Marina, o que a gente tem hoje de normativa brasileira falando sobre direitos humanos, especificamente? Bom, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, então a gente, os próprios princípios orientadores da ONU, o Brasil já se formalmente segue ali os princípios orientadores da ONU, mas em termos de legislação doméstica, que a gente fala, né, nacional, a nossa Constituição, ela já traz, né, aquela de 88, vários artigos que neles você já consegue perceber ali um desejo ao respeito aos direitos humanos. Então, eu trouxe aqui só como exemplo. Então, você tem o artigo 1º, que fala sobre a constituição de um Estado com fundamento na dignidade da pessoa humana, o artigo 3º, que fala também, traz como um dos princípios objetivos fundamentais da nossa república, né, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
E o 225 eu achei legal trazer porque ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é interessante também trazer que quando a gente fala aqui em direitos humanos, obviamente, no primeiro momento, a gente tem na cabeça essa perspectiva social, mas os direitos ambientais, o direito ambiental, ele está dentro, né, do conceito de direitos humanos, porque a gente entende que não tem como você ter uma vida digna, minimamente digna, se você não tem um meio ambiente preservado, né? Então, por isso que a sigla ESG ela é ótima, porque ela fala sobre, óbvio, ela traz ali um foco específico para algumas áreas, mas são assuntos que todos, eles caminham juntos, eles fazem parte aí do que a gente entende como direitos humanos. E hoje no Brasil, então, em termos constitucionais, a gente já tem todo o fundamento para falar sobre o assunto, e em termos infraconstitucional, né, que a gente fala que é dentro da nossa pirâmide hierárquica de legislação, então tudo que está embaixo da Constituição, ele espelha, né, o que a gente tem como fundamento na Constituição, a gente tem um arcabouço legal aí para falar sobre direitos humanos e, na verdade, para fazer esses direitos humanos serem cumpridos. Então, assim, aqui eu trouxe exemplos de códigos infraconstitucionais, né, que eles, por meio deles, a gente consegue medidas reparatórias para eventuais violações nos direitos humanos, tá? Então, desde uma reparação civil, por meio de ações de indenização, né, que está prevista no nosso Código Civil, desde reparação penal e ambiental, então a gente tem previsões da própria Lei de Crimes Ambientais, né, e também no nosso Código Penal, reparações e ajustamentos administrativos, então uma coisa que, enfim, acho que a maioria das pessoas vê bastante no jornal, a expressão TAC, né, termo de ajustamento de conduta, é uma coisa que hoje em dia a gente vê bastante, tem visto bastante, e também, obviamente, na esfera trabalhista, a gente tem previsões de proteção aos direitos humanos de uma forma mais ampla. Mas especificamente aqui, trazendo então, pode passar para o próximo slide, falando num contexto específico sobre direitos humanos em empresas, o que a gente tem hoje no país? Bom, além do nosso compromisso internacional, de cumprir o que já foi estabelecido na normativa internacional, né, trazida aí pela Cíntia, a gente tem, aliás, pela Carol, a gente tem uma normativa esparsa. Então, pode passar todas já para mostrar as três, porque, assim, elas são super recentes, duas de 2018 e uma de 2020. Elas vieram num contexto, assim, um pouquinho, a última, né, as últimas, elas estão vindo também num contexto de pandemia, né, onde as diferenças sociais foram mais exacerbadas, mas aqui no Brasil, falando de 2018, elas também vieram num contexto aí dos rompimentos de barragem, que a gente teve mais ou menos nesse período lá atrás, o que gerou uma comoção nacional, então gerou algum movimento para falar sobre isso. Então, assim, eu trouxe essas três para mostrar, então a gente teve a primeira de todas, assim, mais formalzinha, foi a nota técnica da Procuradoria Federal, aqui especificamente falando de direitos do cidadão. E nessa nota técnica, quando você lê, na verdade, ela fala muito sobre os direitos, o que já tem sido feito internacionalmente, como que seria interessante trazer isso para o país. É mais ou menos isso. Então, fala-se um pouco do cenário do contexto brasileiro e menciona-se a necessidade de uma normativa. Então, a primeira coisa um pouco mais, né, que a gente traz aqui do Estado, falando sobre esse assunto ligando direitos humanos, é importante destacar, não falando só especificamente de direitos humanos, mas sobre a atividade empresarial e os impactos dessa atividade empresarial né, nos direitos humanos. Em 2018 também, eu acho que muito inspirado também na questão da nota técnica que foi emitida no mesmo ano, a gente teve o nosso decreto, né, o 9.571, que ele estabelece pela primeira vez, infelizmente muito recente ainda, mas enfim, em 2018, as diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos. E na sequência a gente tem aí uma resolução número 5, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que também traz, novamente, fala bastante do nosso decreto, fala um pouco do que é trazido na norma internacional e tenta trazer ali um debate, né, falando dessas diretrizes, mas um debate de como que isso poderia ser aplicado aqui no nosso âmbito doméstico, no nosso âmbito nacional. Por que eu trouxe essas normas assim, sem entrar muito em detalhamento em cada uma delas? Primeiro porque
elas são muito espelhamento do que a gente tem internacionalmente falando, de uma forma menos detalhada. Então, ela precisa ainda de um maior detalhamento e de um maior... acho que uma adequação maior para o contexto brasileiro, porque quando a gente fala de normas internacionais, obviamente, a gente não estava na perspectiva de legislação nacional, né? Aliás, de contexto nacional, contexto Brasil. E também porque as três, elas não são vinculativas, gente. Então, por isso que você cai duro e fala, nossa, como assim tem um decreto de 2018 que eu não sabia, falando sobre diretriz? É porque ele não é vinculativo. Então, ele é um norteador. A gente chama esse tipo de legislação soft law. Então, é uma legislação, ela é uma diretriz, ela é vamos por esse caminho, mas ainda ela não traz, dentro é um conceito, né, um conceito jurídico, ela não tem eficácia jurídica, porque especificamente, dentro dessas normativas, a gente não tem ali uma previsão de, enfim, punição, digamos assim, especificamente com relação a essa normativa, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem a Constituição, a gente tem uma legislação infraconstitucional, que por ali a gente consegue uma responsabilização. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pode passar para o próximo. Então, como a gente tem hoje uma normativa ainda nesse lugar de voluntária, né? Mais recentemente, então, em 2022, também motivada por todo esse movimento global de falar mais sobre direitos humanos e tudo mais, a gente, então, surgiu aí esse projeto de lei, 572 de 2022, que trata, então, do Marco Nacional, seria o nosso Marco Nacional de Direitos Humanos em Empresa, finalmente. E ele estabeleceria, então, mais uma vez, essas diretrizes para a promoção de políticas públicas sobre o tema. A diferença é que agora, com a proposta, então, de efetividade, então, a proposta de, finalmente, são diretrizes e, olha, se você não cumprir as diretrizes, então, a gente tem, nessa normativa específica, a gente já te traz consequências por esse não cumprimento. Dentro desse projeto, né? Então, a gente tem a proposta que tanto o Estado quanto as empresas, né, elas assumam as suas obrigações de respeitar e não violar os direitos humanos, não praticar atos de colaboração e cumplicidade, instigação, indução, encobrimento econômico financeiro ou de serviços de outras entidades, com outras entidades, instituições ou pessoas que violem os direitos humanos. Então, mais uma vez, a gente sai aqui da responsabilização direta, né? Então, quando eu falo sobre, não é a ligação da atividade direta da empresa com a violação de direitos humanos, mas a gente agora fala, como é falado internacionalmente, sobre o impacto daquela atividade empresarial e olhando para a cadeia como um todo, né? Então, pode passar. Eu trouxe aqui, então, pontos importantes, acho que desse projeto de lei, que, como eu disse, falando da regulação e responsabilização jurídica em qualquer etapa da cadeia produtiva. Traz também o dever de diligência, que é da devida diligência, que é uma coisa que já está prevista internacionalmente, que a gente vê que quando a gente fala sobre esse tipo de responsabilização, o dever da devida diligência, ele é necessário, porque para você fazer, né, uma prevenção e depois um mecanismo de monitoramento posterior, tem que ter. Um ponto importante também é que nesse projeto tem a previsão de responsabilidade solidária. Então, assim, a empresa que está lá atrás, dentro da cadeia produtiva, ela é igualmente responsável por violações humanas que estão acontecendo em qualquer linha da cadeia delas. Isso é bem importante de pontuar. E ela tem a previsão da reparação integral, tá? Que também é uma coisa que a gente já vê já no direito, na legislação ambiental. E aí pode trazer o destaque que, por reparação integral, então, exige-se, né, não apenas a adoção de medidas de reparação ao indivíduo diretamente atingido, mas também ao tratamento e prevenção de violações análogas. Então, eu vou trazer aqui no próximo slide um pouquinho mais falando sobre essa reparação, que eu acho importante. Então, seriam 5 medidas, né? Medidas de satisfação jurídica, de restituição, não repetição, compensação econômica e reabilitação. Então, assim, falando rapidamente, medida de satisfação jurídica, então seria, enfim, o dever de emitir um posicionamento público, de investigar e punir os responsáveis. O de restituição, né, seria especificamente restituir a vítima pelo seu emprego perdido ou pelo cargo ali que ela
acabou, ela tinha, por exemplo, uma situação análoga à escravidão, então eu tenho que restituir ela agora numa condição de trabalho digna de trabalho. A questão da não repetição seria, enfim, a mudança de normas e políticas, treinamentos internos, né, tomar providências internas para que violações semelhantes elas não ocorram novamente naquela cadeia, dentro da empresa e naquela cadeia produtiva, a compensação econômica, financeira, enfim, o pagamento de indenização e tal, e a reabilitação, porque a gente sabe que, enfim, quando tem uma vítima que teve seus direitos humanos violados, aquela questão ela pode se reverberar para além dessa situação, então, na reparação integral, você vai até a reabilitação posterior àquela violação, como, por exemplo, enfim, cobertura médica, psicológica, bolsa de estudos, enfim, para garantir que aquela pessoa a partir dali também tenha como seguir. Pode passar para o próximo slide? Então, aqui eu trouxe rapidamente o que a gente tem de panorama de normativa brasileira, que vocês viram que é uma coisa ainda muito incipiente. O nosso marco regulatório, que ainda está, né, tramitando para aprovação ou não, ele está aí preparada para preencher uma lacuna jurídica, porque quando a gente não tem uma regulamentação específica, as empresas também ficam um pouco perdidas sobre o que elas cumprem e o que elas não cumprem, sobre como que isso vai ser visto, né, como que isso vai ser exigido frente à mídia, frente aos stakeholders. E o que a gente vê, gente, é que independente dessa questão normativa já estar totalmente finalizada, estabelecida, a gente já tem, tanto no judiciário quanto no noticiário aí, uma responsabilização pelas empresas que não têm esse olhar, ainda não estão tendo esse olhar específico sobre a atuação delas e os impactos da atividade empresarial delas em toda a cadeia. Então, o que a gente tem mais atual, que chama mais atenção, acaba sendo essa questão ligada a trabalho análogo à escravidão. Então, pode passar o outro, que é o mais recente. O de 2023, eu acho que todo mundo tem bem fresco na cabeça. A gente teve aí um caso bem emblemático, né, de vinícolas que, enfim, foram resgatados cerca de 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão. E mais recentemente, então, as empresas dos vinhos, que não estavam, né, ligadas necessariamente ali às vinícolas, elas assinaram, então, o TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, no valor de 7 milhões aí mesmo. Então, é muito interessante prestar atenção nisso. Então, Marina, hoje existe uma normativa específica, direitos humanos e empresas, que traz escritinho, bonitinho, vinculativo, a penalização da empresa pela cadeia quando há uma violação? Não, mas como eu mostrei, a gente tem um panorama constitucional, infraconstitucional, e frente também ao cenário global, que o judiciário e também o nosso Estado ali da parte administrativa já começa a aplicar isso, tá? Então, a gente teve isso tanto agora em 2023, na questão das vinícolas, como também, enfim, em 2020, agora já saindo um pouco dessa questão do trabalho análogo à escravidão, de uma grande empresa varejista, que em 2020, então, acho que as pessoas também lembram, estava na época que estava tendo essa discussão também internacional, por conta de questões raciais, um homem negro, ele foi assassinado em uma unidade, né, dessa rede por seguranças terceirizados, tá? E essa empresa, que, enfim, os seguranças que praticaram o ato, eles eram terceirizados, mas ela teve sim, assim, acabou optando por assinar um termo de ajustamento de conduta também no valor de 115 milhões em razão desse episódio. Então, o que a gente vê, né, é que a sociedade, ela se antecipa nessa cobrança. A normativa, esse é um movimento natural dentro do jurídico, a gente enxerga muito isso. Óbvio que o ideal seria que a gente tivesse primeiro a regulamentação e depois as pessoas se adequam ali ao que está escrito na norma, mas o que a gente vê acaba sendo o caminho inverso. O tempo da sociedade ele é rápido, as coisas vão se movimentando, o cenário global hoje em dia, rapidamente as coisas, né, vão fluindo, e o legislador, na verdade, ele tem que correr atrás para poder regulamentar uma situação que já existe. E, enquanto isso, a gente já vai vendo uma responsabilização, seja o judiciário fazendo uma análise global do que está acontecendo e aplicando ali a legislação internacional, inclusive, para fazer por exemplo, aquele ajustamento específico, aquela penalização específica por conta de um episódio, seja
por meio de uma questão reputacional mesmo. Então, hoje, os nossos stakeholders, a gente já começa a enxergar que já exigem muito mais esse posicionamento das empresas de uma forma socioambientalmente responsável, né? Isso já é um posicionamento. Então, quando você, por exemplo, a gente até estava comentando que a gente achou esse TAC, né, de 7 milhões, num valor, se você pensar, foram 207 trabalhadores, né, que foram encontrados nessa situação, um valor talvez até um pouco baixo, para o que aconteceu, para a gravidade do que aconteceu. Mas a gente não pode perder aqui de foco que isso foi, assim, amplamente divulgado na mídia. Então, o risco reputacional inerente, né, a essa falta de olhar que, às vezes, as empresas ainda têm sobre a sua cadeia produtiva é bem relevante, né? Então, a gente acha sempre importante pensar que por mais que o marco, enfim, né, o nosso marco regulatório aí de diretrizes de direitos humanos em empresas ainda não foi aprovado e tudo, isso não quer dizer que você não pode ser responsabilizado pelos seus atos, isso não quer dizer que você não tem um risco já existente hoje em dia, e é muito mais interessante, ao nosso ver, que as empresas se antecipem, deem esse passo, já para começar a se adequar. E não fazer. A gente sabe que isso não é uma coisa que é feita do dia para a noite, gente. Então, isso é uma coisa gradual. Então, já que começa a criar planos de ação internos para começar a pensar, né, como que eu vou fazer esse monitoramento, como que eu vou fazer esse rastreamento da minha cadeia, né? Estou pensando para frente, do que eventualmente surgir você não ter um controle, surgir um caso, né, midiático, e você ter que assinar um TAC da noite para o dia correndo, né, e fazer ali uma questão, enfim, uma obrigação que você vai ter que cumprir, porque, enfim, seja reputacionalmente, seja como a gente mostrou anteriormente, pela normativa que a gente tem hoje, você teria que ser responsabilizado, e isso vai ser enfiado goela abaixo, falando mais coloquialmente, né? Então, a gente acha que é importante essa perspectiva, esse cenário, a gente vê o movimento internacional, é tudo muito recente, então, a gente está falando da questão da União Europeia, ainda também está na fase de ajustamento, de afinamento, de entender como que a gente aplica isso, para que empresas que faz mais sentido aplicar isso, mas fato é que esse assunto está em voga, então é importante prestar atenção. Acho que é isso. Cyrille, pode passar a palavra a você agora. Muito obrigado, Marina. Obrigado pela clareza. Infelizmente, eu diria que a gente, muitas vezes, sente falta de uma explicação tão clara sobre as normativas brasileiras em relação a essa temática e mais simples encontrar elementos no que está acontecendo globalmente do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, muito obrigado por trazer com tanta precisão e visão o que vem desse contexto brasileiro que acompanha o movimento global. O que eu gostaria de trazer para vocês agora é um pouco desse cruzamento entre direitos humanos e agenda ESG. Se quiser ir para o próximo slide, Carol, aí a gente já entra. Aqui, interessante, queria trazer um pouco de perspectiva e talvez dar um passo atrás quando a gente fala de direitos humanos, tá? Trazendo aqui esse diagrama do World Economic Forum, eu gosto particularmente, né, dos trabalhos que são desenvolvidos dentro desse órgão, porque é uma perspectiva absolutamente fundamental sobre a evolução da nossa sociedade e o quanto essas evoluções de sociedade conseguem afetar positivamente ou negativamente os nossos modelos econômicos. E quando a gente fala de direitos humanos, primeiro a gente tem que lembrar que a gente está em plena crise, né? A gente está numa crise, claramente, de modelos de governança, a gente está em crises geopolíticas, inclusive com conflitos armados em várias partes do mundo, né? A gente está em crise de valores, a gente está em crise de lideranças. Então, isso significa que quando a gente olha para direitos humanos, a gente olha para algo que está sendo bombardeado cada dia, né? Que está sendo enfraquecido, enquanto é algo fundamental, porque se trata da nossa dignidade de ser humano, se trata da nossa capacidade de atender nossas necessidades básicas, de segurança, de poder viver em sociedade, necessidades corporais, de poder se alimentar, de poder também se levar na sociedade, tendo direito à educação, tendo direito à saúde. Então,
fundamental entender isso. A gente está falando de um assunto sob pressão, tá? E a partir daí vem 6 pontos que talvez conversa muito mais com a agenda ESG que tem nas agendas das empresas. 6 pontos críticos. Primeiro ponto, na perspectiva do World Economic Forum, é a questão de salário digno para todos, né? E aí isso tem bastante sentido quando a gente olha para as cadeias, principalmente internacionais, né? Mas também para as cadeias de fornecimento local, né? Isso é um grande ponto trabalhando na agenda de direitos humanos corporativa, né? E um elemento fundamental na responsabilidade das cadeias. Depois disso, vem outro tema, que é o tema de diversidade e inclusão, onde teve progressos notáveis nesses últimos anos, mas a gente sai de tão longe que ainda tem um trabalho enorme para produzir, né? E a gente vê, dependendo da lente que você coloca, né? E para quem você olha, assim, também um enfraquecimento, às vezes, dos próprios avanços, né? Teve uma discussão essa semana muito grande sobre o marco temporal, isso está muito ligado a essas questões também, né? E você vê que nada é conquista para sempre, tem que defender, tem que articular e tem que entender essa perspectiva dentro da nossa agenda também de empresas, e inclusive até traz um papel sobre o quanto as empresas podem ter uma voz ativa, né? Para se posicionar de forma mais contundente, né? E ter uma capacidade, através, eventualmente, de coalições, para trazer uma pressão maior para que essas pautas avancem mais. Outros elementos fundamentais, e eu acho que o primeiro é a questão de business accountable, né? E ainda falta bastante transparência na forma de operar, na governança das companhias. Tem um grande momento aqui de oportunidade, né, para crescer. Tem ainda uma corrupção muito grande em vários setores que tem que ser trabalhado, e isso não pode sair das agendas e perspectivas de direitos humanos dentro do contexto corporativo. Finalmente, a gente fala todos os dias de mudanças climáticas, provavelmente é o tema mais em alta, né? O tema que tem mais desdobramentos, e a gente não pode só olhar como uma lente ambiental, tem que ter uma lente social e uma questão de justiça social também, né? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis vão ser as pessoas mais afetadas. Então, como a gente pode incluir isso dentro das suas perspectivas, perdão. Finalmente, a questão dessa mudança para o digital, né? Tem questões de liberdade de expressão, de fala, e tem também a questão de como vamos lidar com essa tecnologia que vem cada vez mais forte, né? A gente está falando muito de inteligência artificial, a gente sabe que tem projetos de leis também para poder regular, né, a inteligência artificial, mas são questões absolutamente fortes que vão formatar também o futuro dos negócios de muitas companhias. Então, isso é uma primeira introdução, e agora vamos ver, para vocês terem essa perspectiva, a conexão direta com a agenda de business, né? Então, quando vocês olham para essa atividade, para os eventos que acontecem dentro das corporações, se você pensa contrato de trabalho, atração de gente, você vai ter questões relacionadas aqui a salários, a remuneração justa, a diversidade. Então, nesses eventos, né, que são no business as usual das companhias, tem como incluir, inserir, né, esses pontos que a gente discutiu antes. Mesma forma, se você está atrás de compra de novos ativos, se esses ativos são terras, se tem questões como questões de como vamos lidar com as populações tradicionais que estão presentes ao redor dessas comunidades, né? Principalmente nos projetos de infraestrutura, que seja de energia, ou que seja em outro cunho, a gente vê em todos os dias questões desse cunho muito fortemente a ser trabalhadas e que não são de uma grande simplicidade. A segurança, a gente falou do caso, né, do varejo, isso também é segurança e integridade física, é algo, né, que é fundamental quando a gente faz segurança patrimonial, quando a gente fala, né, de segurança em lojas para o varejo, né? Depois a questão de dados, como garantir o direito à privacidade, e assim vai. Então, vocês conseguem fazer com bastante facilidade todas essas conexões, tá? Isso é fácil. O que falta muitas vezes, isso que eu queria introduzir para vocês no próximo slide, é que existem metodologias
que vem dos princípios orientadores da ONU para poder organizar e priorizar. Acho que isso é fundamental quando a gente começar a trazer para uma agenda ESG. A gente entende esse universo, mas a gente tem dificuldade em trazer isso para nosso contexto. E aí, é fundamental utilizar o que a gente chama de matriz, né, de violações de direitos humanos, tá? Que é uma matriz que permite de priorizar os riscos principais. Aqui a gente está trazendo a primeira matriz que a Braskem fez, né, que foi publicada em 2017, que foi um marco para essa empresa, para poder, a partir dessa priorização sobre os 5 temas, dignidade, diversidade, ética e transparência, povos tradicionais, trabalho decente da cadeia de valor e pós-consumo, inclusive um tema ambiental aqui, está interessante de ver, a questão dos plásticos, tá? A parte de direitos humanos não cuida apenas de questões sociais, porque se você não tem as condições ambientais, você não vai ter a possibilidade, né, de poder crescer como um ser humano, né, dentro do nosso ambiente. Então, aqui eles conseguiram traçar uma prioridade, e aí dessa prioridade eles conseguem fazer um programa e traçar uma estratégia de direitos humanos que vai trazer, né, elementos concretos a conquistar. Para explicar isso, queria mostrar um exemplo interessante de uma outra companhia, que é a SojaScan S.A., que publicou, né, recentemente um pouco dos avanços deles em relação a direitos humanos. Também eles fizeram uma matriz, uma due diligence de direitos humanos da companhia, né, e a partir daí eles fizeram um trabalho de convergência de compromisso. Ou seja, vocês sabem que muitas vezes, né, uma estratégia ESG consolidada a partir de uma matriz de materialidade que também permite essa priorização. E o que a gente tem é um trabalho de convergência. Tem 2 matrizes que têm que converger para ter uma estratégia única. Não vai ter uma estratégia de direitos humanos, uma estratégia de biodiversidade, uma estratégia... A gente tem um guarda-chuva que tem que converger e os compromissos da companhia são únicos. Interessante aqui é o trabalho de convergência, né, entre as recomendações que saíram do due diligence e os compromissos assumidos pela companhia, também à luz da matriz de materialidade. Então, você tem compromisso de cadeia de valor, compromisso de circularidade e regeneração, compromisso de diversidade e inclusão e de clima e água, tá? Dando mais uma perspectiva, também ficando dentro do mundo de vestuário e têxtil, né? Esses desenhos que são feitos de agenda ESG são desenhos que vão evoluir no tempo. Da mesma forma que Braskem teve um primeiro trabalho, uma primeira publicação de matriz em 2017, a Renner também teve várias matrizes de materialidade, de due diligence e de violação de direitos humanos realizadas. Os programas de sustentabilidade, os programas de direitos humanos, os compromissos assumidos, eles vão evoluindo ao longo do tempo. Esse caso da Inditex é interessante. No início, se foca em conformidade. A gente quer realmente conseguir, né, estar muito bem em relação ao compliance. Tá? Então, um reconhecimento de uma dificuldade, um trabalho de compliance. Depois, vai evoluindo. Do compliance, a gente vai querer ter mais impacto e depois a gente quer transformar, né, os modelos e as nossas cadeias da forma de atuar. Acho que isso é absolutamente fundamental de poder pensar, né, de forma gradual e conquistas e marcos que a gente tem que alcançar ao longo do caminho. Queria também dizer para quem não necessariamente está hoje pensando, não está no momento de fazer uma due diligence, mas está dentro do momento de construir uma estratégia ESG, um roadmap ESG. Se quiser ir no site seguinte, por favor. A gente pode ter conversas dessa natureza sem necessariamente se apoiar sobre uma matriz, né, de violação, né, de riscos de direitos humanos, mas a gente pode se apoiar sobre essa visão de direitos humanos quando a gente faz o desenho de uma estratégia ESG. Aqui um caso da Alpargatas, né, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar também, e interessante porque eles têm 3 pilares, um de economia circular, de operações responsáveis e diversidade, inclusão e desenvolvimento local. Você vê claramente que 2 pilares aqui vão conectar diretamente com temáticas de direitos humanos. Então, dentro de operações responsáveis, tem a visão dos fornecedores. Dentro de diversidade, inclusão e desenvolvimento local, você tem compromissos assumidos para poder fazer crescer grupos minorizados na companhia, né? E ter, assim, um programa que beneficia melhor, né,
comunidades locais em situação de vulnerabilidade. E só para finalizar essa exposição, né, a gente também tem, acho que aqui vou passar, vou deixar, depois para frente. Né? Queria só trazer uma perspectiva que os direitos humanos, pela importância do momento, pelas situações que a gente vive, né, de diversas crises nas quais a gente tem que se adequar, acho que é uma das transversais principais hoje a trabalhar quando a gente fala de ESG, porque é a transversal básica da onde tudo nasce e que está voltado para, de fato, né, as nossas condições hoje e amanhã, e isso ecoa com uma visão de sustentabilidade que é de garantir, né, para as gerações futuras o mínimo que temos. Então, acho que é importante, às vezes, voltar para os básicos, né? E a gente tem básicos sem crise. Então, a gente tem que olhar de forma muito forte e fazer acontecer essas convergências para evitar que se criem silos. Um silo de clima, um silo de resposta a essas questões financeiras, que vem mais desse movimento ESG, um silo de direitos humanos. Então, a nossa recomendação é quebrar esses silos, criar essas costuras, mas não perder de vista a importância desse momento também, né, que é o nosso futuro direto. Vou deixar a palavra para a Cíntia, né, que vai trazer para vocês uma visão resumida, né, de todo esse momento. Obrigada, Cyril. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou passar rapidamente aqui uma visão de mecanismos para a integração dos direitos humanos. A gente está quase acabando aqui o nosso tempo, já são 9h25. Esse aqui é um pequeno spoiler, porque nós teremos um outro webinar, tá, para falar detalhadamente sobre cada uma dessas etapas, desse processo de gestão de direitos humanos baseado nos princípios orientadores da ONU, né? Então, que tem a estratégia centrada na devida diligência e começa com a avaliação de impactos, usando as ferramentas que o Cyril mostrou de matriz de riscos, como vimos no exemplo da Braskem, e análise de lacunas de gestão. Aí temos uma próxima etapa de integração, então, usando os resultados dessa avaliação de impactos, integrar isso em todos os processos internos da companhia. Então, como ele mostrou, na estratégia, nos compromissos, nos indicadores, estabelecer uma política de direitos humanos e, mais do que isso, permear essa visão de direitos humanos em outras políticas da companhia, como no Código de Conduta de Fornecedores ou na gestão de riscos corporativos, né? Também é importante estabelecer a governança do processo e os planos de ação específicos para os riscos. Em seguida, temos a etapa de monitoramento, né? Então, depois de implementar todas as estratégias, políticas, planos de ação, é importante que a empresa acompanhe a eficácia desses planos, né? E aí, algumas ferramentas são os dashboards para monitoramento dos indicadores e os processos de escuta e co-construção de soluções, principalmente ter um canal aberto com as comunidades no entorno das operações e as populações mais vulneráveis. E, finalmente, terminamos com o reporte, então a empresa deve comunicar essas práticas todas que são feitas na gestão dos direitos humanos através de seus relatórios de sustentabilidade ou através de relatórios específicos de direitos humanos. E fechando esse processo de devida diligência, é super importante ter o engajamento. Próximo, Carol, por favor. O engajamento e a colaboração. Então, em todas as etapas, é importante que as partes interessadas conheçam seus direitos e que sejam feitos treinamentos, porque a melhor maneira de gerir os direitos humanos é através da prevenção, né? Prevenção ao invés da remediação. Então, é importante ter treinamento, capacitação, sensibilização, para cada vez mais tornar esse conhecimento disponível para todos os públicos. Outra ferramenta que funciona bastante é a formação de grupos de trabalho multifuncionais para endereçar riscos específicos. Então, foi bem rapidinho para a gente poder voltar para o Cyril e poder responder as perguntas que surgiram aí durante o webinar. Obrigada. Está no mudo, Cyril? Segue no mudo. Bom, vamos lá. Eu acho que o Cyril está com um pouquinho de dificuldade. Eu vou pegar aqui algumas das perguntas. Eu acho que essa pergunta, talvez eu vou direcionar para a Marina, abrir com ela, né? A pergunta é: o que muda para as empresas com essa PL aprovada aqui no Brasil, né? A 572. Eu acho que a gente tem uma
um preenchimento de uma lacuna jurídica, porque como eu mostrei, na verdade, a responsabilização hoje ela já existe. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a maioria das empresas elas não conhecem a sua cadeia produtiva e tudo, então vamos correr atrás para conhecer a sua cadeia produtiva, porque a gente já tem essa responsabilização que está vindo de uma forma esparsa. Quando essa PL sendo aprovada, na verdade, isso se torna mais, essa responsabilização, ela se torna mais fácil, né? Um pouco mais, o judiciário consegue ali ter a normativa mais clara para poder fazer essa apuração e responsabilização. Mas hoje em dia não dá para falar que esse risco já não existe. Foi isso que a gente quis trazer também com a questão dos slides, mostrando que taxas já são feitos com relação a isso. Então, o que dá para fazer é realmente, como a gente estava falando, na parte da prevenção, já ir atrás de conhecer a cadeia, enfim, acho que ir atrás de consultorias mesmo para entender como que você faz um treinamento interno e tudo para poder meio que correr contra o tempo, atrás do tempo, aliás. Obviamente, essa PL sendo aprovada, existe uma probabilidade muito grande de você ter um tempo até que as coisas sejam exigíveis, tá? Não é que quando você está falando de a gente falou também no começo, quando a gente está falando de uma mudança legislativa de um marco, né, de diretrizes importantes como esse, geralmente você faz você vai fazendo essa obrigação ser progressiva. Então, também não quero desesperar ninguém, mas eu acho que é importante as pessoas já irem começar a pensar nisso. Legal, obrigada. Desculpa, Carol, teve um problema aí de microfone, mas tô de volta e se quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Eu acho que só para, talvez, carimbar aqui uma pergunta, né, que foi feita pela Ana. É importante porque a gente viu aqui na diretiva da União Europeia uma demanda sobre rastreabilidade, né? Então, especialmente para algumas cadeias, isso pode impor alguns riscos. Então, eu queria perguntar para você, Cyrille, como que você vê a rastreabilidade se relacionando com o tema de direitos humanos, né? E o que são as evoluções esperadas e o papel também das empresas? Ok. Bom, em relação à rastreabilidade, eu acho que é um sistema, uma oportunidade fantástica hoje para poder trazer elementos de transparência, né, ao longo dos eventos da vida de um produto que é ofertado por uma companhia. Eu acho que a gente, falei que tinha várias crises, né? Tem também a crise de confiança do consumidor em relação, né, às marcas, e não só do consumidor, mas dos stakeholders, né? Porque eu acho que, dependendo do contexto, o consumidor não tem ainda uma voz tão importante ou uma educação tão importante, ou ele não foi engajado ao ponto de ser uma pessoa que, de fato, vai fazer a mudança. Mas, se você pensar em investidores, se você pensar, né, em grupos da sociedade civil, eu acho que faz bastante sentido. Então, o sistema de rastreabilidade é um meio de poder oferecer uma janela de transparência que vai fazer renascer, né, um contrato de confiança entre a companhia e os seus stakeholders mais críticos. Nisso, ele é absolutamente fundamental de ser utilizado e oferece uma perspectiva muito alta para comprovação, né? E aí, vocês sabem que hoje tem bastante ataques de greenwashing, né? É uma temática que volta fortemente. Acho que é a forma de trazer provas concretas sobre as boas práticas da companhia. Perfeito, obrigada. A gente já passou aqui um minutinho. Eu acho que tem muitas perguntas aqui, perguntas muito interessantes, mas infelizmente a gente não vai ter tempo suficiente para respondê-las ao vivo, né? Elas estão todas anotadas e a gente vai ficar à disposição para responder nos futuros webinars, né? Lembrando que isso aqui é uma websérie, mas que também nesse intervalo aí a equipe está à disposição também para responder eventuais dúvidas. Cyrille, você quer fazer um fechamento aqui? Eu já vou aproveitar e deixar os contatos na tela. Perfeito. Eu queria agradecer, né, as pessoas que participaram desse webinar. Queria agradecer a Marina, a Carol, Cíntia e a Carolanelli pela organização também aqui. Eu acho que um assunto bem importante, a gente está tendo
oportunidade, através dessa série de webinar que a gente vai fazer sobre essa temática, né, de mostrar diversas perspectivas. Da próxima vez, a gente vai entrar muito mais no mundo da gestão, né? Mas quem tiver dúvidas ou quer entrar dentro de coisas mais específicas da sua empresa, do seu setor, a gente está à disposição para conversar com vocês, trazer um pouco das nossas experiências e, para fechar, meu encorajamento de trabalhar essa temática, né, que é absolutamente fundamental e tem, acho que, uma demanda muito grande, né, dos mercados para que essa demanda de direitos humanos seja cada vez mais presente dentro da pauta interna, mas também dentro da voz que as empresas têm para se posicionar sobre assuntos. E acho que a gente depende muito disso em termos de sociedade para poder evoluir. Isso aí. Muito obrigado a todas e a todos.